Fala galera, meu nome é Gabriel. Hoje eu queria falar sobre liderança. O que é ser um líder? O que é liderar? Esse termo que às vezes ele é ocultado por certas pessoas, porque as pessoas têm uma ideia de líder, aquele que subjuga, aquele que não, que é o doutrinador, que é um nazista. Não. Eu vou explicar melhor o que é ser líder, o que significa isso. Então, liderar, pessoal, ser líder, nada mais é do que influenciar. Líder influencia. Então, ser líder, quando você é um líder, significa que você tem a capacidade de coordenar os outros indivíduos. Então, é um grupo de pessoas. Se eu sou o líder, eu sou o responsável por distribuir tarefas. Eu sou o responsável por ir na frente do projeto, aquele que dá iniciativa, entendeu? Aquele que vai falar, ó, agora nós vamos fazer isso. Não, agora larga isso, agora nós vamos fazer isso. Isso é ser um líder. É aquele que tem capacidade de coordenar, de comandar as atividades e realmente influenciar os outros indivíduos. Então não tem nada de ruim nisso. Dentro de uma matilha de cães, dentro de uma alcateia de lobos, existe liderança. Existe sim liderança. Então, por mais que o tema desse vídeo, pessoal, não é, por exemplo, dominância. Isso eu posso falar em outro vídeo. Eu quero falar sobre liderança. Liderança é evidente que existe, não tem como negar. Eu posso falar de dominância em outro vídeo. Mas hoje eu estou falando de liderança. E em um grupo sempre vai haver liderança. Sempre, para que um grupo funcione, para que vá para frente, tem que ter alguém na frente, tem que ter alguém para decidir. Porque senão, cada um por si. Se não tiver um líder, se não tiver um centro ali, um cabeça para direcionar, não dá certo. Cada um segue seu rumo, cada um faz o que acha que deve fazer e não dá certo. Vou usar o exemplo de lobos, por exemplo. Normalmente, o casal que se junta, o macho, né, e a fêmea ali que reproduzem e formam os filhotes, esses são os líderes. Porque os filhotes vão crescer ali debaixo dessa hierarquia, né? Eles vão crescer debaixo desse casal. E desde novinho eles vão acompanhando tudo. Eles vão pegando o ritmo, eles vão aprendendo as coisas e segue para a vida toda. Então esse casal, são eles que vão determinar a hora da caçada, são eles que vão determinar o que eles vão caçar, quando eles vão caçar, a hora que eles vão comer, levando em conta que os líderes comem primeiro, no caso dos lobos, dos cães. Então é evidente que existe liderança. O casal reprodutor, ele influencia diretamente os outros lobos da alcateia. Diretamente. Porque eles decidem tudo. Eles decidem tudo. Tudo está nas mãos deles. Para onde eles vão, quando eles vão caçar. Então eles estão literalmente coordenando os movimentos dos outros indivíduos. Então não tem como negar que existe liderança. É uma influência direta. Outro caso, outro exemplo que eu posso citar, por exemplo, são cães de trenó. Existe liderança ali nos cães de trenó. Os cães que estão na frente são os líderes. São eles quem estão ouvindo os comandos do condutor e estão direcionando. Então, sim, a liderança. Eles estão influenciando os movimentos dos outros indivíduos. Tudo isso é liderança. Um exemplo que eu presenciei, que eu posso citar, eu tenho a Sarabi, uma Pinscher, e eu tinha a mãe dela. Uma cruza que não deveria ter acontecido, mas enfim. E eu tinha a mãe dela que faleceu. Eu já falei disso num vídeo. Eu achava interessante porque, como a Sarabi nunca ficou longe dela, a Sarabi nunca ficou distante da mãe dela, né? Morava, desde que ela nasceu, ela sempre esteve junto com a mãe. Eu achava interessante como que ela copiava diretamente o comportamento da mãe. Diretamente ela copiava. Então, por exemplo, o nome dela era Kira, tudo que a Kira fazia, a Sarabi fazia. Era impressionante. Eu ficava impressionado porque é uma liderança, influencia diretamente. Ela aprendeu a ser cachorro com a mãe dela. Então isso é liderança. Se a Kira fosse pro canil, ela ia atrás. Se a Kira descesse do canil, ela descia atrás. Se a Kira começasse a latir para um gato, ela ia no embalo. Era tipo assim, uma conexão muito forte. Tanto que existia uma ansiedade por separação entre elas. Entre a Sarabi e a Kira. A Kira não tava nem aí. Mas se eu separasse as duas, a Sarabi, a filha, que é a que eu tenho hoje, surtava, ela ficava maluca, ela perdia a referência, ela ficava desnorteada. Então, assim, é um exemplo claro de liderança. Então, liderança existe sim, para que um grupo funcione, para que tudo dê certo,
para que haja uma organização, deve haver liderança. Se não houver liderança, não tem como. Não tem como. Cada lobo ia caçar a hora que quisesse, ia comer a hora que quisesse. Não ia ter. Porque o que é a peça que une todos da alcateia? São os líderes. O casal reprodutor é que está unindo toda a alcateia. Eu estava vendo um documentário sobre a introdução dos lobos no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos. Os lobos tinham sido dizimados, e há algum tempo eles foram introduzidos, né, reintroduzidos. E eu achei interessante que estava mostrando lá uma alcateia e contando a história. O documentário se baseava em torno daquela alcateia. E eu me lembro que os lobos são protegidos no parque, porém aconteceu algo lá que o lobo alfa, o lobo líder, né? O lobo líder, ele saiu da alcateia, ele saiu do parque e ele foi morto. Então esse lobo ele morreu, ele foi morto. E eu achei interessante que assim que esse lobo foi morto, o grupo ficou muito bagunçado. Ficou tudo desorganizado. Os filhotes se espalharam pelo território. Foi uma coisa assim muito legal de ver. Não que o lobo morreu, mas foi legal de ver como que aquele lobo ele era responsável por tudo. Os filhotes, que já eram adultos, ficaram desnorteados. Foi muito interessante de ver. Sim, foi realmente um caos. Depois apareceu outro lobo, conseguiu se infiltrar na alcateia e deu tudo certo. Mas eu não lembro direitinho, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas eu lembro claramente disso, do lobo morrer e a alcateia desbandeirou toda, sabe? Foi uma experiência muito interessante. Foi uma coisa que me marcou bastante, sabe? A influência que aquele lobo tinha sobre os outros. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu quero falar sobre como ser um líder, como se tornar um líder, como liderar o seu cão. Eu quero falar sobre isso no próximo vídeo. Então, até a próxima.